Olá, tudo bem? Aqui é o professor Fiorim, professor de História dos terceiros anos aí do nosso querido Polivalente, e estamos fazendo esse vídeo aí justamente para nós orientar vocês em relação àquilo que vocês devem estudar nesse período de aulas programadas, nesse período em que a pandemia está assolando o nosso mundo. E nós temos que criar alternativas para que, principalmente no nosso caso, o processo de ensino-aprendizagem não venha a sofrer danos maiores. Então, nós encontramos na tecnologia uma das grandes formas, uma das grandes possibilidades e oportunidades de nos aproximarmos. Algumas semanas atrás, fiz um encaminhamento pelos grupos de WhatsApp para vocês, algumas atividades que eu gostaria que vocês me entregassem no princípio de maio, que tomara que nós possamos retornar lá, mas deixar claro que o que eu vou trabalhar hoje com vocês, que não é uma web aula, porque uma web aula tem uma outra dinâmica, e o sentido de aulas programadas não é esse, é simplesmente uma orientação que eu quero dar para vocês, como vocês podem pesquisar, o que nós vamos trabalhar. Isso porque quando retornarmos, todos esses aspectos que estão aqui destacados, eu vou retomar com vocês, porque nós precisamos ter aquele sentimento vivo da aula que enriquece o nosso cotidiano, que enriquece o nosso dia a dia. Tá, pessoal? Fiz um indicativo para vocês, então, para vocês entrar no meu site, aonde está o material lá, o site professorfiorim.com, que trabalha as questões de educação e tecnologia. No caso específico, é essa última postagem aqui, que fala sobre o nosso polivalente. Fiz indicativos aqui em relação às aulas de primeiro ano, às aulas de segundo ano, e aqui no caso específico para as aulas da turma 311 do curso normal, com habilitação e magistério, e da turma 315, o ensino médio regular. Também deixei o meu contato aqui, se há alguma necessidade, muitos colegas já entraram em contato comigo, já podemos conversar, tirarmos algumas dúvidas. Fiz a orientação, estabeleci aqui alguns links, tá, com materiais, e pedi para que vocês contextualizem. Deixei uma questão bem aberta, deixei bem à vontade a vocês, porque a minha ideia é que vocês já tiveram esse contato lá no ensino fundamental e que aqui no ensino médio a gente possa dar uma profundidade maior. Porque qual o objetivo do terceiro ano? O terceiro ano vai trabalhar basicamente o século XX. E eu costumo dizer assim, o século XX é o grande motor da história. Assim, a satisfação que nós temos de estudar esse Brasil do século XX e a história do mundo do século XX, principalmente por conta de duas grandes guerras mundiais, é muito significativo. Eu digo sempre para os meus alunos, é o filé da história. Vocês chegaram para degustar o filé da história, aquilo que há de mais gostoso, porque há muitos registros recentes desse século XX. Os documentos recentes do século XX e do início do século XXI possibilitam a nós uma interpretação e uma compreensão melhor e mais significativa. Aqui, contextualizei aquilo que é previsão, tipo, para um semestre, de nós trabalharmos da República Velha, da Era Vargas, a República Democrática Populista, a República Popular e a Nova República. Ou seja, é um período que vai de 1889 e vem até a atualidade. É muito gratificante nós trabalharmos a nossa história brasileira dentro dessa divisão. Eu costumo dividir em 5 momentos distintos. O primeiro deles aqui, então, é a República Velha, é desde a instalação, a organização do Brasil, os diferentes projetos republicanos, desde o projeto positivista, projeto liberal, a influência do Deodoro, da Fonseca, do Floriano Peixoto, até o surgimento da primeira Constituição, a crise do encilhamento, a Constituição de 1891, e todo o conflito nesse princípio de organização de república, considerando um império cujas raízes do império ainda são muito presentes. A Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, Castilhos contra Silveira Martins, a revolta da Armada no Rio de Janeiro. Contextualizar também para vocês a grande crise que vai ter a partir dos anos de 1920,
por conta da necessidade de uma emancipação cultural do Brasil, que eu vai denotar na semana da arte moderna, que depois vai representar também num momento muito importante, que é o momento do tenentismo, que é o momento da Coluna Prestes, uma série de manifestações e reivindicações que vai levar na culminância com a famosa Revolução de 1930. Com a Revolução de 30, o Brasil sai da pré-história e entra para a história. Costumamos dizer metaforicamente isso. Por que a partir de 1930? Porque fim daquele modelo primário, agrário, agroexportador, inicia-se todo um processo de industrialização com bases numa política desenvolvida por um cara nascido aqui pertinho, nascido aqui em São Borja, chamado Getúlio Dornelles Vargas. É a partir disso que inicia a Era Vargas. A Era Vargas, basicamente, vai viver 3 períodos distintos. De 30 até 34, o governo provisório, de 34 a 37, o constitucional, e de 37 a 45, o ditatorial. E uma série de transformações que vai ter nesse período, que quando eu voltar, eu quero trabalhar cada uma dessas transformações que a sociedade vai ter no período em que Vargas vai governar o Brasil. De pai dos pobres até ditador. Várias faces esse Getúlio Vargas vai apresentar no Brasil do período, até a concepção populista dele no último governo. Então, assim, uma série de reivindicações populares, uma série de realizações, mas, por outro lado, um grande avanço da elite populacional. Quando o fim da Era Vargas, em 45, não é à toa que isso aqui, vejam só, 1945... relaciona-se com o quê? Com o final da Segunda Guerra Mundial. Mostra que as ditaduras não tiveram tanto sucesso assim, que é a queda de Mussolini, que é a queda de Hitler. E Vargas também, de certa forma, ele era um ditador por ter instalado o Estado Novo a partir de 1937. Cai em 45, entra um período chamado republicano, uma república democrática, porque é uma eleição direta, e populista, porque esses governantes visam ter um grande aparato, um grande anseio popular. Aí nós vamos verificar basicamente o governo do ministro da Guerra de Vargas, que é o Gaspar Dutra, tá? Vejam aqui, Eurico Gaspar Dutra. Nós vamos ter depois um novo governo de Getúlio Vargas, em 54, quando ele prefere se dar um tiro no peito e se suicidar do que entregar o poder. Após Vargas, uma sessão de pouquinho tempo de presidentes, mas até chegar... Vejam só que a morte de Vargas, os suicídios, as imagens são muito fortes. A grande comoção nacional, o revólver com ele que ele dá o tiro, a quantidade de população, o cortejo, o Café Filho e o Carlos Luz vão assumir, até chegar o mandato do Juscelino Kubitschek, que vai ser o grande realizador do plano de metas, um plano nacional desenvolvimentista, o famoso 50 anos em 5, né, que vai trazer indústria automobilística para o Brasil, vai propor a construção da Belém Brasília, mas vai ser marcado principalmente por isso aqui, pela construção de Brasília, bem no centro do Brasil, considerando leste, oeste, norte e sul, né? Praticamente do meio do nada surge uma capital, e essas imagens são muito ricas para mostrar esse momento. Após JK, vem Jânio Quadros, que governa 7 meses, renuncia e inicia toda uma série de crise, principalmente pelo contexto de Guerra Fria, política de capitalismo e socialismo, que está condenando Che Guevara, que tinha aproximação com a União Soviética e com a China, mas ao mesmo tempo o Brasil tinha aproximação com os Estados Unidos. No contexto da Guerra Fria, isso não era bem visto. E sem contar que em 59 Cuba, né, havia feito uma revolução e se tornado socialista também. Nós vamos trabalhar tudo isso até a renúncia de Jânio e até a ascensão de João Belchior Marques Goulart. O João Goulart, que vai ser deposto e vai ser instalado no Brasil aquilo que nós chamamos de ditadura militar. Ao chegar a ditadura militar no Brasil, nós vamos ter presidentes militares, o primeiro deles, o Castelo Branco, depois o Costa e Silva, depois o Médici, depois o Geisel e depois o Figueiredo.
O Brasil vai viver momentos diferentes e eu não vou dar fazer muitas colocações sobre o período, porque eu quero contextualizar, porque é um período muito atual, é um período muito presente, porque há pessoas que dizem que foi uma ditadura e há pessoas que dizem que foi uma revolução. E o que acaba acontecendo? São polos antagônicos que talvez não conhecem por profundidade o que se tratou nesse período. Se, por um lado, o Brasil teve um avanço, um crescimento econômico, por outro lado, o Brasil teve um momento muito delicado naquilo que se refere à censura e à tortura em relação àqueles que não concordavam com certas concepções, com certa forma de organização. Então, nós vamos contextualizar todo esse período em que os militares estiveram no poder, tá? em que as nossas garantias e a nossa possibilidade de votar também foi suspensa. Há muitos vídeos, há muitos filmes que vão relatar esse momento político brasileiro, até entrar, a partir de então, com o Figueiredo. Vejam só algumas imagens. Brasil ame ou deixo, tá? Esse era o slogan, ninguém segura esse país. Isso aqui é 1970, Brasil tricampeão mundial de futebol no México, nacionalismo exaltado. Até entrar uma abertura lenta, gradual e segura, né? Que o Figueiredo vai fazer até entrar uma eleição indireta em 1985, aqui estamos em 79, diretas já. Em 85, Maluf e Tancredo Neves. Tancredo Neves vence a eleição, mas não leva. Aí eu vou contar para vocês a historinha, o que aconteceu com o Tancredo e quem acaba se tornando presidente é esse cidadão aqui chamado José Sarney. Aí inicia um outro período chamado Nova República. A Nova República que vai ter a sequência, eu não sei se passaram os slides do último bloco. A Nova República vai ter a sequência com Sarney, com Fernando Collor, com Itamar Franco, com Fernando Henrique Cardoso, com Luiz Inácio Lula da Silva, com Dilma Rousseff, com Michel Temer e agora com Jair Bolsonaro. Então, são todos aspectos que eu estou ressaltando para vocês e que eu quero retomar com vocês quando nós estivermos com nossas aulas presencialmente. Mas mais eu fiz isso para dar cara para vocês, para dizer, estou aqui, estamos juntos, vamos passar por esse momento de dificuldade com a humanidade e bem logo a gente vai se encontrar no cotidiano das nossas aulas e vamos poder fazer uma aula bacana, uma aula legal, uma aula interativa, onde nós vamos poder dialogar e compreender melhor como foi o Brasil do século XX e no início do século XXI. Que tipo de transformações sociais, políticas, econômicas e culturais, que tipo de concepções, que fundamento ideológico esteve por trás dos momentos. Porque a pior coisa que existe é a alienação. E o que nós não devemos ser é papagaios de pirata. Ficarmos reproduzindo aqueles discursos facebookianos e achar que aquilo é verdade e não termos conhecimento da nossa história, da construção social que o Brasil teve no decorrer dos anos. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.